Nação Azul. Bem-vindos ao Cruzeiro hoje. Aqui temos tudo sobre o nosso Cruzeirão cabuloso, os melhores momentos, análises e as últimas novidades do time. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora juntos fortalecer a nossa torcida. Matheus Pereira será um desfalque importante para o Cruzeiro na estreia da Copa Sul-Americana contra o Unión Santa Fe, na Argentina. O camisa 10 não viajou com a delegação celeste e foi retirado da lista de relacionados pelo técnico Leonardo Jardim. O motivo de sua ausência é especial. O meia aguarda o nascimento do seu primeiro filho, Theo, e preferiu permanecer em Belo Horizonte para acompanhar a esposa, Thalita, que pode entrar em trabalho de parto a qualquer momento. A decisão de Matheus Pereira foi compreendida e apoiada pela comissão técnica e pela diretoria do Cruzeiro. O clube reconhece a importância desse momento para o jogador, que vive um período de grande expectativa pessoal. Mesmo fora da estreia continental, Matheus segue sendo peça-chave nos planos do time para a temporada e deve retornar ao elenco assim que estiver disponível. O meia vinha se recuperando de um problema físico e retornou aos gramados no último sábado, 29, quando entrou no segundo tempo da vitória do Cruzeiro por 2-1 sobre o Mirassol, no Mineirão, pela estreia da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. Sua entrada deu mais dinâmica ao meio-campo e ajudou a Raposa a garantir os 3 pontos na primeira rodada da competição. Apesar de ter começado a partida no banco, o técnico Leonardo Jardim fez questão de exaltar a qualidade de Matheus Pereira e garantiu que ele seguirá sendo peça fundamental no elenco. Segundo o treinador, a ausência do meia entre os titulares tem relação com o momento pessoal que ele atravessa, mas a plena confiança de que ele retornará ainda mais focado e preparado. O Matheus é um grande jogador. Sabemos que ele está passando por um momento especial, esperando o nascimento do seu filho, e isso naturalmente mexe com o emocional. Mas tenho certeza de que, depois disso, ele voltará ainda melhor e vai nos ajudar muito na temporada, declarou Leonardo Jardim. Além do aspecto emocional, o técnico destacou a importância tática de Matheus Pereira. No jogo contra o Mirassol, ele foi acionado no lugar de Caio Jorge para reforçar o meio-campo e controlar o ritmo da partida, ajudando a equipe a administrar a vantagem no placar. Jardim elogiou sua atuação e garantiu que o camisa 10 terá muitas oportunidades ao longo da temporada. Com a ausência de Matheus Pereira na Argentina, o treinador precisará encontrar uma nova solução para o setor criativo da equipe na estreia da Copa Sul-Americana. O meia vem sendo um dos principais nomes do Cruzeiro, e sua qualidade técnica faz falta, mas o clube conta com um elenco equilibrado para suprir a ausência momentânea do jogador. Enquanto isso, Matheus Pereira se mantém focado nesse momento especial fora dos gramados. Assim que seu filho nascer e ele estiver pronto para voltar, a expectativa é de que ele retome sua luta por uma vaga entre os titulares e continue contribuindo para os objetivos do Cruzeiro na temporada. A torcida celeste aguarda ansiosa pelo retorno do camisa 10, que tem tudo para ser um dos protagonistas da equipe em 2024. Está assistindo essa notícia e ainda não deixou seu like? Já clica aí no botãozinho de gostei para que o YouTube sempre te recomende as últimas notícias do Cruzeiro. Agora vamos à segunda notícia. Gabigol foi o grande destaque da vitória do Cruzeiro por 2-1 sobre o Mirassol, no Mineirão, pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante marcou um dos gols do triunfo celeste e mostrou que segue decisivo desde sua chegada ao clube mineiro. Com o resultado positivo, a equipe largou bem na competição e contou com a experiência do camisa 9 para começar com o pé direito. Após a partida, Gabigol chamou atenção não apenas pelo desempenho em campo, mas também por esclarecer uma polêmica envolvendo Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Dias antes do jogo, Pedrinho BH afirmou que o atacante teria prometido marcar 20 gols no Brasileirão. No entanto, o jogador negou a declaração, destacando que jamais fez tal compromisso, embora tenha se comprometido a dar seu máximo dentro de campo. Em entrevista, Gabigol explicou que apenas fez uma aposta com o dirigente, mas sem estipular um número exato de gols. Ele ressaltou as dificuldades do calendário do futebol brasileiro, com um grande número de jogos e a constante rotação dos elencos promovida pelos treinadores, fatores que tornam a meta de 20 gols um grande desafio. Ainda assim, ele garantiu empenho e dedicação para ajudar o Cruzeiro a conquistar seus objetivos na temporada. Na verdade, eu não prometi nada. Vocês conhecem o Pedrinho mais do que eu. Fizemos uma aposta. Eu prometo dedicação, esforço, mas fazer 20 gols no Brasileirão é impossível. Os treinadores rodam muito time, o calendário é difícil, mas vou tentar, afirmou Gabigol em entrevista à Amazon. A declaração demonstra a confiança do jogador em seu potencial, mas também sua visão realista sobre as exigências da competição. Apesar da polêmica, os números de Gabigol impressionam. O atacante atingiu a marca de 112 gols em 12 edições do Campeonato Brasileiro, somando suas passagens por Santos, Flamengo e agora Cruzeiro.
O desempenho reafirma sua capacidade de ser decisivo e um dos principais goleadores do futebol brasileiro nos últimos anos. Desde que chegou ao Clube Mineiro, Gabigol já soma 6 gols em 8 partidas, mostrando rápida adaptação e eficiência no setor ofensivo. Sua presença tem sido fundamental para o time comandado por Nicolás Larcamón, que busca se consolidar como uma das forças da elite nacional nesta temporada. O camisa 9 se tornou uma referência técnica e um líder dentro de campo, sendo peça-chave no esquema celeste. Com a confiança da torcida e da diretoria, Gabigol segue focado no Cruzeiro e na disputa do Brasileirão. Independentemente de metas numéricas, sua principal missão é contribuir com gols e boas atuações para levar o clube a uma grande campanha. Se mantiver o ritmo das primeiras partidas, tem tudo para ser um dos protagonistas do time e da competição. Bom torcedor cruzeirense, o que você achou disso? Você esperava por isso ou não? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Ah, e fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Cruzeiro e já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade importante do nosso cabuloso.